Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Mas será que nós somos independentes de fato? Antes de falar a respeito disso, eu gostaria de contar uma história fantástica para vocês, a respeito de 3 heróis brasileiros, 3 soldados brasileiros que se tornaram heróis na Segunda Guerra Mundial. Há muito tempo atrás, eu havia feito um vídeo aqui sobre a banda Sabaton, uma banda sueca chamada Sabaton. Eu nunca gostei muito dessa banda e continuo não gostando, mas é impossível dizer que as letras desses caras são ruins. E eles fizeram uma música em homenagem a esses 3 heróis brasileiros chamada Smoking Snakes. É muito interessante ver que uma banda sueca reconhece o valor e a coragem de 3 heróis brasileiros da Segunda Guerra Mundial que talvez você não conheça. A história é o seguinte: Getúlio Vargas tinha um pensamento alinhado ao pensamento fascista ou ao pensamento do eixo. Então ele simpatizava com as ideias de Mussolini, com as ideias de Hitler. E foi necessário uma pressão muito grande dos Estados Unidos para que finalmente o Brasil decidisse entrar na Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou comentar mais a respeito das canalices do Getúlio Vargas. Então, finalmente, Getúlio concorda em mandar 25 mil homens para lutar na Europa, que foi a Força Expedicionária Brasileira. E na cidade de Montes, o 11º Regimento, haviam 3 soldados, chamados Geraldo Baeta da Cruz, Arlindo Lúcio Silva e Geraldo Rodrigues de Souza, que se destacaram do regimento e estavam sozinhos na floresta e foram surpreendidos por 100 nazistas, os 3. Os nazistas então gritaram ordem: rendam-se, rendam-se! Só que os 3 não se renderam e começaram a mandar bala nos nazistas, descer bala nos nazistas. Era tanta bala que os nazistas acreditaram estarem lutando contra um batalhão inteiro. E mandaram bala nos nazistas, alvejaram vários, mataram vários. E quando acabaram as balas, se acabaram as balas desses 3 brasileiros, colocaram as baionetas nas armas e foram para cima dos nazistas. E, é claro, morreram nesse ato de bravura. E os nazistas, vendo que eram apenas 3 brasileiros ali, vendo a bravura imensa que esses 3 camaradas tiveram, ao invés de deixar os corpos lá, ao invés de jogarem uma vala comum, enterraram os 3 corpos e fizeram um pequeno monumento em homenagem a esses 3 heróis brasileiros. E colocaram assim, um pequeno monumento, uma pequena homenagem, colocaram assim: aqui jaz 3 heróis brasileiros. Os próprios nazistas reconheceram o valor desses 3 soldados brasileiros. E depois a FEB encontrou esses 3 túmulos e trouxe esses heróis brasileiros de volta, o corpo desses 3 heróis para o Brasil. Agora, por que é que você não sabe dessa história? Porque quando a FEB retornou ao Brasil, Getúlio Vargas estava com medo de que esse heroísmo pudesse ser usado como moeda política pelos soldados brasileiros. Então o que ele fez? Proibiu que as condecorações dos soldados fossem usadas em público. Os grandes heróis brasileiros foram levados para os cantos mais distantes do Brasil para que ninguém os visse. Foi esse o tratamento que Getúlio Vargas deu para os nossos heróis. E é por isso que talvez você não conheça essa história no dia de 7 de setembro, que é o dia de hoje. E o que é que nós vemos hoje? A presidenta da República pedindo para que o exército cerque o Palácio do Planalto para que o povo não chegue lá perto, para que não faça manifestações. Esse foi o 7 de setembro. O Palácio do Planalto, que é a casa do povo, pertence ao povo, sendo isolado do povo. O povo não pode chegar nem perto. Um governo que recebe ordens supranacionais. Vocês viram nos jornais o dinheiro que a Dilma mandou para o Porto de Cuba, o dinheiro que mandaram para a Venezuela, o dinheiro que mandaram para a Bolívia.
E quais são os filmes que você vê na TV? Ah, ou é filme de favela, ou é o filme do Lula, que tá lá o pai do Lula. O Lula! O Lula! Bêbado. O Lula dizendo, eu não sabia que nós estávamos atacando a Ford. Ou é filme de bandido, ou de puta, né? Bruna Surfistinha, Bandido da Luz Vermelha, Maníaco do Parque, que vai ter agora, vai ter filme do José Dirceu, vai ter filme, eu sei lá, de quem, Suzane Richthofen. É assim que o Brasil trata os nossos heróis. E o dia 7 de setembro foi isso. A presidenta da República impedindo o povo de chegar perto da casa do povo. Nem o seu voto você sabe se foi real. Você não sabe se o seu voto valeu, porque a apuração das urnas foi secreta. E uma apuração de urnas secreta, por si só, é fraude. Entende isso? Que independência nós temos? Sendo que nós estamos subjugados por uma aliança latino-americana bolivarianista aos moldes comunistas. Que independência nós temos? Esse talvez seja o 7 de setembro mais triste desde a independência do Brasil.